Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, começando hoje o segundo exame de qualificação da UERJ de 2012. Vamos continuar com a UERJ porque tinha tão pouca questão no exame passado que é melhor a gente continuar emenda 2 aqui. A UERJ tem pouca questãozinha de biologia. E aí a questão 25 diz: a atividade das enzimas no organismo humano varia em função do pH do meio. Bom, em qualquer organismo, porque enzimas são proteínas catalíticas, tá? São proteínas. E como toda proteína, ela vai ter um pH ótimo e uma temperatura ótima. Como assim? Imagina, botar aqui numa cor mais escura, imagina eu tenho um gráfico aqui de, por exemplo, atividade da enzima ou da proteína qualquer e o pH dela. Bom, nem precisava, né? Porque o pH já está desenhado aqui. Para uma dada proteína qualquer, eu vou ter uma curva, né, mais ou menos desse jeito, como a gente está observando. E esse pH em que a atividade é ótima, né, é máxima, está otimizado, a gente diz que esse é o pH ótimo. Tá? É o pH ótimo. A mesma coisa vai acontecer com a temperatura. Se eu tiver uma temperatura, um gráfico parecido com esse, tá? Tenho a temperatura e eu tenho atividade, eu vou ver uma curvinha mais ou menos parecida com essa, com certas diferenças, né? Vou ter uma coisa mais ou menos assim, tá? Vou ter uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ter uma temperatura ótima, tá? Que a atividade vai ser máxima, e a partir de certo ponto eu não vou ter mais atividade porque a proteína vai desnaturar. Tá? Na verdade, vai acontecer a mesma coisa aqui também. Né? A proteína desnatura e desnaturando ela perde completamente a função para sempre. Tá? Observe que isso só vai acontecer em temperaturas altas. Na temperatura baixa, ela só vai perdendo atividade, mas ela pode voltar. Você pode congelar uma proteína e voltar à atividade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho várias curvas, né, com várias proteínas, várias enzimas. Eu tenho enzima W, X, Y e Z numa curva de pH. A curva que representa a variação da atividade da quimiotripsina, a curva que representa a variação da atividade da quimiotripsina, enzima proteolítica encontrada no suco duodenal, é identificado pela letra. E aí, qual é a única informação importante aqui? É enzima encontrada no suco duodenal, duodeno. Imagina que eu tenho aqui o estômago. Mais ou menos, muito mais ou menos. Meus estômagos já foram melhores, hein? Esôfago e aqui duodeno. Minha curvinha aqui do duodeno. Esse cara aqui eu vou pintar de amarelo. Esse cara que eu vou pintar de amarelo, esse cara aqui é o duodeno. Tá? A primeira porçãozinha do intestino delgado. Enquanto aqui no estômago o pH é ácido, ou seja, menor do que 7, abaixo de 7, o duodeno já começa a ficar mais alcalino. E aí, no resto do intestino, vou fazer aquele intestino bem de comercial de iogurte. No meu intestino, o resto do intestino, o pH vai ser alcalino. O pH vai ser maior do que 7. E aqui, então, eu vou ter no duodeno uma região de transição. Tá? Uma região mais ou menos de transição. Ele vai tendendo para a região, né, maior do que 7. Tá? E aí, o que eu faço? Eu olho aqui o meu gráfico. De cara, o que a gente faz? A gente já corta o W e já corta o Z. Por quê? Porque a atividade deles em pH 7 é nula, né? Tipo, é irrisória. Se uma proteína, se uma enzima ela é encontrada no duodeno, pô, a atividade máxima dela é na região, né, do 7 para lá. E aí sobra pra gente 3. Só pra gente 3 não, né? Porque a gente já cortou. Só pra gente 2. Esse e esse. Se você olhar o Y, o que acontece? O pH ótimo dele é lá no 10. Pô, 10 é alcalino pra caramba. Não é o pH do duodeno. Você não encontra esse pH. Tá? Então não pode ser o Y, porque o pH ótimo dele é muito
muito baixo. Desculpa, muito alto, né? Muito alcalino. E olha só como ele tem uma atividade bem fraquinha perto do 7, perto do 8, que é o pH onde você encontra, né, no duodeno. E aí ele só vai ter uma atividade mais significativa quando o pH começa a ser muito maior do que isso. Não dá certo. O que sobra pra gente, a nossa belezinha aqui da nossa curva X. Olha como o X tem uma atividade bem alta nessa faixa de 7 a 8. Tá? Ele tem uma atividade ótima nessa região. Então, sobrou aqui pra gente o X, letra B. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.